Oi, gente, esse é o ArcCast número 229, meu nome é Adilson e a gente traz hoje um assunto da ordem do dia. Vivemos uma situação de mudanças climáticas drásticas que estão afetando cada vez mais quem vive nas cidades. Não é de hoje no Brasil que as chuvas são um problema e mostram como estamos despreparados para eventos que ocorrem com mais frequência a cada ano. Sem esquecer do que aconteceu em várias outras cidades, como Petrópolis, Niterói, Brumadinho, dentre outras várias que mostraram a ponta desse problema tão urgente a se enfrentar, trataremos o caso das cidades do Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre. A Comissão Cidades do IAB Rio Grande do Sul elaborou um manifesto que traz luz para questões de diferentes escalas de planejamento, da arquitetura e do urbanismo para a reconstrução das cidades do Rio Grande do Sul. E assim, nesse caminho, o manifesto se torna um ponto de partida da nossa conversa sobre tantos temas que pairam diante de uma grande tragédia. Para esse episódio, vão participar umas pessoas importantes para a gente aqui. Primeiro, deixo apresentar a Clarice Mizoski de Oliveira. Ela é arquiteta urbanista, professora adjunta do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional, com período de doutorado no exterior, na School of Built Environment da Oxford Brookes University, participou da elaboração de planos de habitação de interesse social, planos populares e plano diretor, co-presidente do IAB do Rio Grande do Sul e integrante do Conselho Nacional das Cidades. Boa tarde, Clarice, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, gente, é um prazer estar aqui com você. Está aqui a Bruna Bergamaschi Tavares, ela é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em assistência técnica, habitação social e direito à cidade pela UFBA, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua na rede BR Cidades desde 2019 e co-presidente do IAB do Rio Grande do Sul na gestão 2023-2025 e trabalha no escritório Maena Design Connecta. Boa tarde, Bruna, obrigado pela sua presença aqui também. Boa tarde, gente, prazer estar aqui com você. Bom, também está integrando o episódio a Maria Dalila Borrer. Ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em planejamento urbano e de transportes, mestre em arquitetura e urbanismo pelo PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de projeto urbano, arquiteta aposentada da Fundação do Planejamento Metropolitano e Regional, foi professora da PUC do Rio Grande do Sul e arquiteta autônoma, diretora de criação no Movimento 5. Boa tarde, Maria Dalila, obrigado pela sua presença aqui também. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Para conversar com esse cast que está pesadíssimo aqui de gente importante, o Rafa. E Rafa, como é que você tá? Olá, tudo bem? Obrigado, Clarice, Bruna e Dalila pela presença. Um episódio que a gente estava querendo fazer desde todos os acontecimentos, mas esperamos esse período para poder entender um pouco melhor, e esse manifesto que vocês publicaram foi pra gente aí uma luz para poder começar essa discussão aqui no nosso programa. Obrigado pela presença. Isso aí. E antes da gente ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu tô por aqui para falar para vocês como é que vocês entram em contato conosco. Bom, você pode entrar em contato através do e-mail, contato@arquicast.com. A gente tem também nossas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, o antigo Twitter na verdade, né? Hoje é o X. A gente tem também o nosso canal no YouTube. Então, se você quiser assistir alguns episódios que a gente fez por lá, aparecendo, né? A gente fala ao vivo, mas na verdade é aparecendo por lá, com episódios ilustrados, com episódios falando sobre o Pritzker, falando sobre projetos importantes, as entrevistas também que são importantes, né, pra gente. Então é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/arquicast, ou só procurar lá por ArcCast no YouTube e vocês acham a gente por lá, beleza? Bom, pessoal, vou deixar vocês com o episódio de hoje. Um abraço e até mais! Vocês fizeram um manifesto, né? A Rio Grande do Sul fez um manifesto que vai retratar aí grandes problemas que a instituição vai enxergar no planejamento urbano do Brasil, né? Não só no Rio Grande do Sul. A gente podia resgatar alguns pontos do manifesto e explicar um pouquinho para quem está ouvindo para a gente? Bom, então, gente, um prazer estar aqui com vocês nessa gravação e falar desse tema, que é um tema difícil, né? A partir do que a gente viveu no último mês de maio aqui no Rio Grande do Sul, com o evento das enchentes, que atingiu o estado de uma maneira histórica, né? A gente tem dados, assim, de 85% das cidades atingidas. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, a gente fala de Porto Alegre, né? Cerca de 242 mil domicílios atingidos. Então, é uma catástrofe sem precedentes,
a gente está enfrentando, né? E enquanto IAB, a gente já tem uma atuação que vem de longa data, é um instituto nacionalmente centenário, aqui nós temos 76 anos de história, e a pauta urbana, a questão do planejamento, é uma pauta prioritária dentro da nossa atuação, né? A gente entende que algumas questões dos impactos causados pela enchente, eles poderiam ser amenizados ou até mesmo evitados se o poder público, as legislações fossem de fato cumpridas e prezadas, né? A gente enfrenta há algum tempo um desmonte, né, público de fundações, de departamentos, e isso impactou diretamente, né, em como as enchentes atacaram nossas cidades, e o IAB construiu esse manifesto para posicionar sobre esse momento, né, para nos posicionarmos sobre esse momento, sobre as coisas que a gente defende em relação às questões de planejamento urbano e moradia, né, entendendo também que existe a emergência, existe o curto prazo, precisamos de respostas rápidas, mas se tratando da cidade, se tratando de planejamento, também precisa haver uma visão de médio e longo prazo sobre o que fazer, né, em relação a todos esses impactos. Então, a gente compreende que as melhorias habitacionais, a questão dos planos diretores, a questão do planejamento regional, planejamento de bairro, enfim, as diferentes escalas também de planejamento foram abordadas, né? E acho que ao longo da conversa a gente vai trazendo mais detalhes aí sobre o que a gente compôs no manifesto. O manifesto, né, é um documento importante para a discussão com a sociedade sobre questões técnicas da arquitetura e do urbanismo. Nós, como uma entidade de classe, né, que atuamos nessa área, temos essa responsabilidade num momento de crise de dar uma contribuição para o processo. Então, poder alertar sobre as questões que precisam ser atendidas ou ao que precisa se prestar atenção, né, colocar esforços para esse movimento importante da reconstrução. E ele foi escrito num contexto em que os governos estavam, dos diferentes entes federativos, né, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal ainda estava se organizando para entrar no processo, mas vinha muito uma cobrança dos governantes de respostas rápidas. E a gente escreve exatamente esse manifesto para discutir um pouco isso, né, que as respostas rápidas, elas são necessárias, mas respostas rápidas e mágicas, que parecem mágicas dar solução para o problema no momento, a curto, médio e longo prazo, vão ter efeitos graves. Então, a gente precisa alertar a sociedade, enquanto entidade de arquitetos e urbanistas, para todas as etapas que vão acontecer durante esse processo, porque não vai ser um processo de 6 meses que vai se resolver a situação, é um processo de reconstrução de realmente, né, vamos atingir esse longo prazo, vai ser aí, tem projeções de 10 anos, 15 anos, né, para esse movimento de reconstrução e de mudança de paradigmas. E as mudanças de paradigmas, elas não são feitas do dia para a noite, não são feitas com respostas mágicas. Então, acho que é um pouco também esse o nosso intuito, né, de colocar esse debate com a sociedade. Queria aproveitar essa sua fala, Clarice, sobre essa resposta mágica, pensando também que a gente não pode pensar numa resposta padrão para todos os problemas, né? A questão da emergência climática, a questão do território urbanizado brasileiro, todos eles sofrem com essa questão. E aí eu já queria aproveitar, puxar para a Dalila e emendar a primeira nessa segunda pergunta. Nesse cenário, quais são as peculiaridades das cidades do Rio Grande do Sul? Todas as cidades brasileiras de cada estado têm seu drama peculiar, mas e no Rio Grande do Sul? O que é, né, de certa forma, mais agravante que materializou essa discussão? Eu acho assim que o que ocorreu é que essa emergência climática, ela encontrou um cenário de que forma? A maioria dessas cidades que foram atingidas estão na beira de rios, né? Encontrou um território desmatado nas beiras de rio, encontrou banhados que foram aterrados, encontrou um uso rural essencialmente de uma monocultura de soja ou silvicultura, né? Então, assim, todos usos do solo que, digamos assim, não conseguiram absorver nada dessas águas, né? Então, essa realidade, né, foi mais dramática em alguns municípios, caso de Mussum,
é um município que fez o maior desmatamento no Rio Grande do Sul. A cidade desapareceu, né? Então, assim, aí entra na importância do planejamento urbano e regional, no sentido que a ocupação e uso do solo, ela fica condicionada a algumas legislações, né? Então, por exemplo, o Código Ambiental estadual e federal, ele, digamos, mantém as áreas de preservação permanentes, que são faixas ao longo dos cursos d'água, e também nós temos, por exemplo, na Lei 6766, ela te diz aonde tu pode ocupar ou não. Existem áreas de risco. Quer dizer, a identificação dessas áreas de risco, de áreas que não são recomendáveis à ocupação, só quem traz essa informação é um planejamento, uma visão global, né? Eu acho que essa é a importância do planejamento. Ele sai de um ponto e vê a região metropolitana como um todo, vê as bacias, vê aonde tem área de risco, aonde não tem, né? Na hora que se perdeu, o que aconteceu foi que, por que aconteceu tudo isso, né? Porque foi muito flexibilizada a legislação ambiental, os planos diretores também foram muito flexibilizados, né? Em função do quê? De interesses privados. E aí, todo esse conjunto que constitui o planejamento, né, de, assim, o poder público, digamos, coordenando a visão do todo do território, ela, digamos, se esfacelou, né, e ficou aquela questão dos interesses. E aí vem uma chuva com 800 milímetros de intensidade e encontra uma ocupação urbana nessa situação. Então, realmente, a água tomou conta. Então, no primeiro momento, assim, é isso que eu tenho que dizer, porque eu acho assim, ó, que é triste que aconteceu, mas o cenário da enchente, ele deixou claro a falência de um planejamento baseado nos interesses privados. Agora, para a gente ter uma ideia, vocês estão aí no sul e a gente aqui na gravação, até no lançamento do episódio, vão fazer quase 2 meses, né, do início da tragédia toda. Vocês conseguem dar um panorama de como é que está o estado das coisas aí? Enfim, o estado das cidades, Porto Alegre, enfim, o que vocês conseguem passar de informação para quem está ouvindo? Poderia começar pela questão da região metropolitana, porque também são 2 cenários, eu acredito, né? Até num gancho da outra pergunta, assim, a formação geológica do Rio Grande do Sul também dá um condicionamento para como as águas se comportam, né? Como elas passaram das bacias que estão no interior do estado, né? Bacias como a do Rio Taquari, a do Jacuí, a do Caí, dos Sinos. Então, essa chuva que aconteceu nas cabeceiras foi descendo, né, por esses rios chegam e compõem o estuário do Lago Guaíba, ou Rio Guaíba, também uma discussão eterna e longa. Então, elas foram descendo nessa enxurrada, que, né, nessas cidades do interior, as águas sobem a 20 metros, aqui, chegando no Guaíba, chegam num estado de enchente que foi, aos poucos não, né? Foi muito rápido, na verdade, em 24 horas a água invadiu a cidade e muito pelo sistema de drenagem. Mas, então, considerando os aspectos da região metropolitana, a gente ficou aqui com as cidades como a própria Porto Alegre, Canoas, Eldorado, Guaíba, com cerca de 20, 30 dias com água alta até as pessoas poderem retornar às suas casas, o que começou a acontecer no começo desse mês de junho, metade do mês aí, dependendo das localidades. Então a gente teve todo esse momento de espera da baixa das águas, o retorno das famílias às suas habitações, o processo de limpeza. Nem todas as famílias retornaram, na verdade, né? Isso está sendo um processo bastante delicado, assim. Mas então a gente está um pouco nesse momento de um recém-retorno das limpezas e agora das primeiras possibilidades de diagnóstico e do que fazer com as habitações também, né, que foram atingidas. Já no interior do estado, a questão ela atingiu muito, assim, teve uma destruição maior, não em quantidade, mas acho que daí as gurias podem trazer uma contribuição, mas eu entendo que as enxurradas levaram mais casas, destruíram mais casas no sentido de 100% de destruição, né, que foi mais a questão da água muito tempo alta na região metropolitana e Porto Alegre. Nas cidades do interior, o grande impacto de deslizamentos, interrupção de pontes, então um impacto rodoviário e de uma infraestrutura maior, assim, né, que também está causando todo um processo dessa reconstrução, né, de como fazer isso. Eu imagino que, assim, Porto Alegre, que é uma cidade mais estruturada, tem coisas a fazer, é claro, mas eu estou imaginando que cidades do interior, a impressão que eu tenho, e vocês me corrigem se eu estiver errado, que a água levou
muita coisa, né? Muita coisa. Você quase tem que começar do zero alguns bairros, né? É isso mesmo? A Bruna aponta ali para as duas palavrinhas ali importantes, né? A enchente e a enxurrada. Fenômenos diferentes, né? A enxurrada, e aí pela conformação dos rios e a relação das cidades com os rios, a enxurrada leva embora, vem com muita força e leva muita coisa consigo, né? Seja lama, seja terra, seja, né, daí juntam os deslizamentos de terras dos morros. Então, o que acontece é que também em cidades do interior é bastante comum ainda, principalmente ali as cidades que é a situação, né, de colonização alemã e italiana, tem muitas casas de madeira, porque era, né, uma tradição construtiva. Então as casas de madeira vão embora. Tem cenas, né, que ocorreu o Brasil de casas levadas inteiras. E nessas cidades, algumas dessas cidades, né, tem uma dimensão, uma preocupação maior, porque é a segunda enxurrada em 6 meses. Então são cidades que já tinham sofrido com uma catástrofe, estavam tentando se reerguer, né, os gestores tentando reerguer essas cidades, muitas pessoas não querendo mais retornar para esses lugares, porque é apavorante, né, tu viver num lugar em que daqui a pouco a água leva tudo, e leva a família, e leva as pessoas, e leva a história, e leva todo o esforço de construção de uma vida. Então, e aí a gente está falando também de municípios pequenos, né, e a importância e a diferença de um município pequeno para um município grande como Porto Alegre. Os gestores municipais com a preocupação de que, em as pessoas não querendo mais habitar nessas cidades, como que fica, né, os municípios? Como é que fica o orçamento dos municípios? Como é que fica? Porque os orçamentos, eles recebem repasses por quantidades de habitantes. Então, tem ali os repasses de governo federal, governo estadual, que vão ser diretamente impactados simplesmente pela quantidade de população. E depois, bom, são pessoas que fazem parte da cadeia produtiva, da cadeia comunitária, né, tem importantes, né, relações históricas, comunitárias ou de trabalho. Então, como é que fica também outras questões da cidade em havendo esse êxodo? É um êxodo, né, as pessoas saindo, optando por sair. E aí, a gente tem acompanhado alguns municípios, lá nós temos o núcleo do IAB, temos núcleos no IAB no interior do estado, e um dos núcleos, que é o núcleo de Bento Gonçalves, tem uma das cidades que se chama Santa Teresa, que é uma cidade histórica muito pequenininha, super importante na região, do ponto de vista da cultura, e ela foi muito atingida. Essas cidades, elas estão construídas, né, as cidades aí falando ali, não aqui da região metropolitana, mas dessas cidades pequenas ali do Vale do Taquari e etc., elas estão, parte dessas cidades, ou às vezes cidades inteiras, como é o caso de Mussum, Roca Salles, acredito também, elas estão construídas na cota de inundação. Ou seja, já existia a previsão de inundação. Só que, né, o fenômeno foi o da enxurrada, que é isso, que leva tudo. Então, como é que vai reconstruir isso? Quais são os sistemas de proteção que podem ser lançados para esses municípios? Quais são as soluções que podem ser realizadas? Sobre essa questão do êxodo, da migração, da distinção desses efeitos em cidades que são diferentes, da distribuição dos recursos, isso nos leva, né, e vocês colocam isso no manifesto, de pensar que há uma necessidade de voltar a uma estruturação de um planejamento regional, que é um pouco oposto a tudo aquilo que foi ultimamente convergindo nas políticas públicas, que era dar mais autonomia para os municípios, né? Para os municípios tomarem decisão. Mas esse problema revelou essa questão, que é uma questão sistêmica, estrutural, de um conjunto de ocupações. Como é que esse movimento pode acontecer? Ele já está acontecendo, essas discussões, essas articulações entre os níveis de governança já estão sendo feitas ou não? Isso ainda é algo necessário lutar? Primeiro, só colocar assim, ó, que a questão da autonomia municipal não é por causa da autonomia municipal que aconteceu isso, é que nessa autonomia municipal não foram, digamos assim, respeitadas as legislações, as leis, né? Então, acabou acontecendo de prevalecer os interesses privados, como mencionei anteriormente. A questão do êxodo, eu vejo assim, ó, o que é mais difícil agora, porque houve assim, primeiro o socorrismo, agora, como falou a Clarice e a Bruna, as pessoas estão retornando, mas existem lugares que se sabe que as pessoas não poderão voltar a habitar aqueles lugares. E essa é a questão mais difícil. Por quê?
Por exemplo, Canoas, né, que foi muito atingido porque o dique tinha 4 metros e a água passou por cima do dique, ela tem certos bairros que está escrito na legislação que não pode ter ocupação urbana. Aí qual é a pressão que veio? Isso aí está impedindo o desenvolvimento. Então o que vamos fazer? Vamos aterrar e vamos lotear. E esses loteamentos, a rigor, não poderiam voltar para esses lugares, porque já tinham, pelo planejamento, sido recomendáveis que não fossem ocupados. Então essa eu acho que é uma questão complicada, né? Uma escala é a pessoa com a sua casa, que quer voltar, etc., tem a sua ligação afetiva. E a outra coisa são territórios que, claro, né, tem que ser conversado com a comunidade, mas eles não vão poder voltar a habitar. É uma negociação de conscientização deles em relação a essa questão, né? E eu vejo assim, Porto Alegre, além dos aspectos, tem questões de infraestrutura. Nós temos um sistema de contenção de cheias que não funcionou porque houve problema de manutenção. Então, uma primeira questão agora é colocar as comportas e as casas de bombas, todas elas, digamos, em condições técnicas de funcionar. Teria entrado água? Poderia ter entrado, mas assim, muito, muito menos do que entrou. Né? Eu vejo assim, nessa etapa de reconstrução, uma coisa são as infraestruturas, né? Então a questão do sistema de contenção, né? Canoas tem que rever o dique dela, porque o dique dela é baixo, estão tendo que ver. Depois a questão, digamos, da moradia. Aqueles pontos que não podem voltar, tem que haver todo um trabalho social, né? Que eu imagino, para poder ver aonde vão colocar essas pessoas, né? E acho que é uma coisa importante no manifesto, que a gente fala que não existe uma solução mágica, né? Então agora vamos fazer então acampamentos. Não, é toda uma situação complexa que um acampamento muito distante, que não tem relação nenhuma com o local onde a pessoa morava, pode gerar problemas para essas pessoas. É um momento bem delicado. Por outro lado, por exemplo, o planejamento é uma palavra fora de moda. Ninguém quer saber de planejamento. Essa conversa do nosso manifesto, eles olham e dizem, lá vem eles com o planejamento. Não querem saber. Então é uma questão cultural, assim, né? De ver a importância do planejamento, de ver que não dá para botar as pessoas magicamente num acampamento. É duro, assim, esse momento agora para ser introduzidos certos conceitos que estão em desuso, né? O manifesto, ele mescla um pouco a fala de mudança das leis, né, mudança legislativa, tem uma questão de gerenciamento e tem questões práticas para ser feitas também, como basicamente montar a infraestrutura. Acho que a gente podia elencar, em termos gerais, o que talvez seja mais emergencial por agora e o que precisa lutar para que essas ações continuem, não só no tempo, como vocês falam, né, vocês enfatizam, né, para ações de médio e longo prazo, e como é que a gente consegue também fazer com que se gerencie para que esses planos ou essas ideias saiam do papel e sejam, de alguma forma, colocadas em prática. É um momento desafiador sobre os elementos que precisam ser casados, né? Acho que a gente tem que casar a questão das infraestruturas das cidades, juntamente com a questão habitacional. Foi a perda direta das pessoas, mas não adianta somente as pessoas voltarem ou saírem dos lugares onde estavam morando e ir para novos lugares. Tem a questão da infraestrutura da cidade acompanhar isso. Então, eu acho que a gente precisa de emergência ter uma requalificação e um aprimoramento dos sistemas de enchente, né, anti-enchente nas cidades, compreendendo as especificidades de cada cidade, qual é o tipo de enchente que atinge as regiões do interior, as cidades do interior, e quais são o tipo de enchente que atinge a região metropolitana, que é essa enchente de cheia, né, da vinda dos rios, com o aprimoramento dos diques, das comportas, das casas de bomba, e também de sistemas que elas possam ser operadas mediante a própria catástrofe. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, quando começou a encher, a luz foi cortada e as casas de bombas não conseguiam funcionar porque não tinham acesso à luz. Pensar toda nessa infraestrutura para que esses sistemas de fato funcionem e sejam efetivos, e junto a isso o sistema de drenagem e saneamento das cidades como um todo, né? Porque sistematicamente depois, durante o mês de maio, com a sequência das chuvas, a cidade continuou sendo alagada porque o sistema de drenagem e esgotamento estava saturado, né? Então isso tem que ser amplamente revisado.
A gente precisa de departamentos fortes na atuação técnica para que isso seja continuado, para que esses sistemas tenham a manutenção devida e que sejam aprimorados, que novas tecnologias sejam empregadas. E o poder público precisa responder isso, precisa estar à frente disso, por uma questão de que quando tu concede ou privatiza, enfim, a gente percebe que muitas vezes o objetivo é o lucro e não necessariamente oferecer o melhor serviço, a melhor solução para a sociedade, para a população. E aliado com a questão da provisão habitacional, seja nas melhorias, nas reformas, na construção de novas casas. Então, acho que a gente tem esses sistemas casados que são desafiadores, mas precisam ter uma boa frente de enfrentamento, né, com boas diretrizes. E responsabilidade social, com controle social, porque isso é algo que nos preocupa muito também, né? Como conduzir esse processo sem que vire um caos, né? Sem que vire algo desenfreado, as pessoas sem saber a quem correr, para onde ir, uma desassistência. Então, a responsabilidade e o compromisso social nessa atuação também são fundamentais por parte do Estado. Interessante, pegando esse gancho na sua fala, desse compromisso social, dessa responsabilidade, né? Hoje a gente já entende que esse compromisso também faz com que o planejamento, se ele existe ainda, ou se ele for reestruturado, ele deve convidar essas pessoas a decidirem sobre as suas vidas e tudo mais, coisas que, né, basta a gente olhar para a cidade e ver a nossa segregação socioeconômica que está espacializada, seja ela nas favelas, nas áreas alagadiças, nas áreas suscetíveis a enxurradas, há uma total dissonância entre a necessidade das pessoas e como de fato elas estão vivendo na cidade. E é muito interessante quando vocês falam no manifesto, né, que é unir soluções de infraestrutura cinza com as infraestruturas verdes. Isso tudo requer projeto, requer planejamento, requer pensamento de longo prazo. E parece que há uma emergência de você levar a cidade simplesmente como uma gestão de um objeto qualquer. Então há uma grande discussão hoje sobre um modelo de planejamento que ele tende a ser mais responsivo, no entanto, às vezes tirando aí, né, a visão de coisas que são importantes, como, por exemplo, respeito ao Código Florestal, né, uma série de outras questões. No esteio dessa complexidade, como seria, então, um novo momento para essa participação comunitária? Como que o planejamento deveria, de fato, trazer as pessoas para essa discussão e talvez, né, quem sabe, sair um pouco dessa torre de marfim que muitas vezes colocaram, né, o planejamento urbano? Bom, eu penso assim, ó, que já existem alguns fóruns de participação, né, por exemplo, quando tem um plano diretor, tem os fóruns de planejamento que as pessoas não costumam participar, mas eu acho uma questão importante que quem traz é o Roaldo Menegatti, que ele fala da questão de uma educação, né, no sentido da gente ter uma participação da população e desenvolver neles uma consciência do território que eles estão. No sentido assim, que tu tá num território, tu tem um arroio, tu sabe que aquele arroio pode extravasar ou não, a pessoa, ela já tá dentro de um plano de defesa civil porque ela tem consciência do território dela, né? Essa inteligência, assim, ó, social, eu acho que ela é muito importante, né? Tem a participação nos planos diretores, mas isso é um trabalho que passa pelas escolas, entende? E na escola, saber qual é a comunidade que ele mora, como é que é aquele território, quais são os riscos que tem aquele território. Isso que a gente está falando aqui, que eles também tenham consciência, e daí ajudaria também, digamos assim, a ter certos cuidados onde colocar as casas, né? O desafio que existe, né, a Bruna estava falando, é que as esferas governamentais conversem, né? Porque a gente tem Porto Alegre, a gente tem a esfera municipal que criou um gabinete para resolver a questão da enchente. A gente tem o governo do estado que também criou um gabinete para resolver essa questão. E a gente tem um gabinete extraordinário do governo federal que está trazendo o aporte de verbas, né? Acontece que os três não conversam entre si, né? Não, porque são partidos diferentes. Então, assim, é difícil porque os órgãos públicos têm que assumir isso, que eles também, digamos, puxam mais para o outro lado, e tem que ter uma integração entre as esferas governamentais, né, para que essa população possa ter participação. Mas eu acredito que a questão, assim, de desenvolver uma inteligência social a partir da escola, nos locais das pessoas, é muito importante e vai deixar essas pessoas com mais condições de participar dos fóruns, de planejamento, do conselho, do plano diretor. Uma pergunta anexa do que o Rafa estava falando, da participação popular. A gente viu que a mobilização pela ajuda, não só de quem está aí no Rio Grande do Sul, mas quem está de fora, foi muito grande e muito comovente. Assim, essa cultura de mobilização também ajuda nesse sentido a fazer com que as pessoas também se mobilizem a participar dessa reconstrução? Eu acredito que sim. Essa mobilização do voluntariado no primeiro momento, né,
ela foi muito importante, foi fundamental. Primeiras semanas ali da emergência, que era uma emergência humanitária, né? As pessoas saindo das suas casas. O desdobramento disso, quando tu traz essa questão, Adilson, para mim toca muito na minha experiência pessoal também desse momento, né? Eu acabei me vinculando muito à questão das cozinhas comunitárias aqui em Porto Alegre, principalmente em maio. Depois acabou que não consegui acompanhar tanto mais, mas estive muito presente na cozinha solidária da Zenha, que é uma cozinha que já existia antes do momento das enchentes, servia 400 marmitas por dia para a população em vulnerabilidade social, e a partir do momento das enchentes começou a servir 3.000 marmitas por dia. E ali havia um ponto de encontro, né, de tantas pessoas mobilizadas por essa situação, pela catástrofe, que estavam amplamente discutindo, debatendo e pensando, né, no funcionamento da cidade, e isso gera repercussão. Com certeza gera repercussão, gera engajamento, gera, né, essa orientação de que precisamos debater, precisamos estar presentes nos espaços de participação e levantar, né, as questões que estão afligindo a cidade, que estão afligindo tanto na questão do espaço, no físico da cidade, quanto na questão social. Então, com certeza, é um momento que, mesmo de revés, ele traz essa potência de mobilização, de união, de debate, de afloramento, né, sobre as questões da cidade, a pauta urbana e tudo mais. A gente falou um pouquinho sobre algumas questões que são estruturais a respeito das ações necessárias, né, envolvimento da população, e também Dalila falou um pouco sobre essa ausência de um planejamento mais estruturado. Aí, se você quiser fazer uma fala nesse sentido, para dizer mais ou menos aí dentro de um bloco sobre planejamento urbano, de todos os elementos que vocês pontuam no manifesto, o que você julga assim que é o mais central aí da discussão? Acho que essa questão, né, e aí o planejamento urbano vai dar conta da questão se as famílias vão poder permanecer nos seus locais de origem ou não. Acho que esse é uma das discussões centrais no momento. Tem se falado muito já, né, olha, famílias não vão poder voltar para esses lugares, né? A Dalila aqui já exemplificou algumas situações em que se direciona esse tipo de argumentação, mas a gente tem que considerar, e como ela disse, é realmente muito delicado, né? A gente tem que considerar que o histórico do planejamento urbano brasileiro em termos de remoções não é nada animador. Eu já tenho, na evolução, né, dessas discussões, eu já tenho começado a inverter a pergunta, do tipo assim, as pessoas vão poder ficar nesses lugares? Eu já prefiro fazer a pergunta, o que é possível fazer para que as pessoas permaneçam nesses lugares? Essa deveria ser a primeira pergunta. Entendo uma resposta, olha, essa situação não pode, essa daqui pode, quais são os esforços para que isso aconteça? Aí a gente pode chegar nas respostas de quem pode ou não permanecer no lugar, e às vezes não são comunidades inteiras, claro que cada situação vai ser uma situação diferente, e a importância do planejamento urbano integrado com o planejamento regional nesse sentido, né, porque as soluções elas são também regionais. Então, entender quais são esses cenários, quais são as soluções possíveis e dentro dos territórios, por isso a importância da escala do bairro, porque a gente vai ter cidades inteiras atingidas, mas cidades em que os bairros foram atingidos de formas diferentes. Aqui em Porto Alegre, sou moradora do Centro Histórico, então eu tava aqui, moro numa parte mais alta do Centro Histórico, mas da minha janela eu só via água e ninguém na rua. Mas eu saí daqui do Centro Histórico e quando eu fui para outras partes da cidade era uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo. As pessoas sem água em casa, mas com tudo acontecendo, né, dentro de uma... Claro que as pessoas, muitas se deslocando para o trabalho voluntariado, claro que mudou certas dinâmicas, né, as pessoas que tinham condições de doar o seu tempo, fizeram, com certeza, mas era aos olhos de quem não sabia o que estava acontecendo, olhava determinadas partes da cidade, eu diria até a maior parte da cidade de Porto Alegre, como se tivesse tudo muito bem. É preciso esse olhar a partir dos bairros, porque nesse olhar é na escala do bairro que a gente consegue identificar com a população as relações da vida cotidiana na cidade, né? É nessa escala onde as pessoas se conseguem dizer, olha, todo dia eu acordo, tem água aqui na minha rua, choveu muito,
Daí a gente tem locais que foram atingidos pela enchente, também são atingidos recorrentemente por alagamentos, né? Não tem a ver com a subida do rio, tem a ver com a precipitação da chuva no solo urbano. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu acho, nesse momento, principalmente porque esse movimento de muitas pessoas não vão poder voltar para os seus lugares, esses lugares não podem mais receber moradias, ele é, primeiramente, uma discussão técnica, né? E aí eu acho que uma discussão que envolve engenharia, hidrologia, geologia, etc. Mas a gente tem que fazer, né? A Dalila já comentou sobre isso, a gente tem que fazer essa discussão social em conjunto. E aí agora a gente tem que analisar os riscos sociais dessa remoção. Quando a gente fala em risco, a gente fala risco do ponto de vista climático, mas a gente precisa falar em risco também do ponto de vista social. E aí o modelo que tem se vislumbrado é o modelo Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe historicamente produz habitação em lugares onde não existe cidade. Então, do ponto de vista ambiental, se cria um outro problema, né? Espalhando o tecido urbano. Então, assim, é uma discussão, a discussão não é simples, principalmente porque, como já foi dito, muitas coisas ao longo do tempo foram sendo negligenciadas. Então, a gente chega agora num momento de caos. E aí, como é que vai dar conta de todas as respostas, né? A gente, tempos atrás, eu escrevi um artigo de opinião para o jornal local aqui que se chamava, isso antes da primeira enchente no Vale do Taquari, que se chamava Da Ordem ao Caos, do Caos à Lama. E eu apontava que o percurso do planejamento em Porto Alegre era o planejamento do caos, e que Porto Alegre iria virar lama, né? Então as pessoas dizem, é profético. Não, gente, é ciência, né? A ciência também tem condições de, né, eu como professora, pesquisadora, tenho, né, acompanho os processos de planejamento aqui, era evidente, né? A gente que acompanha, a gente vê na rotina ali como as coisas, como as tomadas de decisões vão sendo tomadas, e aí esse conjunto de tomadas de decisões equivocadas, erradas ou motivadas por interesses de grupos específicos que acabam fazendo com que os direitos de muitos sejam afetados, que é o que a gente está vivendo nesse momento, faça com que a gente chegue nessa situação. Então, para reverter essa situação, o modelo tem que mudar. A gente não pode continuar tendo as mesmas respostas ou o mesmo modus operandi do passado recente, dos últimos, vamos dizer, 20 anos, principalmente. Acredito que a participação social, e aí voltando para aquela questão, né, tem pessoas que realmente não querem mais voltar para o lugar de origem, que já organizaram suas vidas em outro lugar. Os que tiveram oportunidade, né, os que tiveram desejo, estão organizando suas vidas em outros lugares, mas muita gente não tem essa oportunidade, mas tem medo de voltar, ou não quer voltar pelas relações comunitárias, e aí a gente precisa sim debater essas situações com os moradores locais. Às vezes as soluções vão vir não de um bairro inteiro, mas de alguns setores desse bairro que vão abrir estrutura, abrir espaço para infraestruturas, né, que vão dar conta desse problema. Aqui a gente vê, isso é comum e dependente da crise, né, os processos de regularização fundiária, por exemplo, eles indicam a pessoa que está dentro com uma casa dentro do arroio, ela tem que assinar a ciência de risco de vida, que ela é responsável pelo seu risco de vida. Os governos nos processos de regularização fundiária nem sempre, ou na maioria das vezes, não dão as respostas ou a informação completa para aquela pessoa entender que risco de vida é esse que ela está sofrendo. Então, nesse desmonte do Estado, vem também uma transferência das suas responsabilidades, não somente para o setor privado, mas também para o cidadão. E aí a gente ouviu declarações absurdas como as pessoas não sabem que elas não podem morar lá, ou a culpa é das pessoas que moram nesses lugares, né? Mas cadê o poder público que deveria ser o responsável? E a gente vê os mapas do Observatório das Metrópoles, mostra que a maioria das pessoas atingidas na região metropolitana é a população de baixa renda. De quem é a responsabilidade desse tipo de ação quando a gente está falando de uma habitação de interesse social? É do Estado, não é das pessoas. Então, assim, eu acho que esse evento climático, essa crise e esse caos planejado, coloca em evidência todas essas questões que precisam ser resolvidas com muita responsabilidade, com o acompanhamento da população e com o entendimento dos limites, dos desejos e com a informação sendo levada a essas pessoas, né? A gente ouve muitos lugares as pessoas dizendo, não, foi isso, foi aquilo, foi Deus, isso foi a vontade de Deus, né? E aí tem que levar informação técnica. Não se trata, né, de questões divinas, mas se trata de questões muito terrestres, vamos dizer assim. Eu até pegar o gancho para te
perguntar a respeito dessa parte da moradia, que vocês elencam 3 frentes, que é a construção de novas moradias, né? A segunda frente, que é a utilização de imóveis já construídos, e também, em parte disso, né? Eu acho que é o meio de campo disso, não sei se eu posso chamar assim, mas é a atuação da ATES, né? Que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E você falando, assim, é uma questão de planejamento urbano, misto com planejamento regional, misto com cuidado das famílias, um cuidado social, é um problema realmente complexo. Vocês acham que a ATES talvez seja a ponte importante para fazer esse vai e vem entre planejamento urbano, regional e até atender as pessoas ali minimamente para ter ou suas residências construídas novamente ou num outro lugar, enfim, tentar dar um pouco de ordem nesse caos todo? Sim, Edilson. A gente vem falando muito, né, que não é uma solução que vai ser a solução salvadora, né, pensando nessa questão da provisão habitacional, né, são um conjunto de soluções que se relacionem com o problema de cada localidade, de cada território, de cada cidade. Mas a ATES, com certeza, é uma das soluções muito possíveis e fortes, né, que é a proposta do trabalho da ATES, do Serviço da Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, que seja gratuita para a ponta final. E isso exige um comprometimento do poder público, mais uma vez, né, ou de frentes que garantam esse serviço ser prestado para as pessoas que necessitam. E, com certeza, essa via da ATES de levar a arquitetura e urbanismo para os territórios que foram atingidos seria fundamental para pensar tanto questões de reforma, de reconstrução, né, de moradias do zero, e ter esse atendimento e essa relação junto às famílias atingidas, né, pensando caso a caso, trabalhando em equipes multidisciplinares, né. Essa questão exige a participação também de assistência social, de psicólogos, de profissionais da saúde, enfim, para que a gente possa pensar numa arquitetura familiar. A gente fala muito de saúde da família, pensar na arquitetura para a família também, né? E que leve essa provisão a partir do trabalho da ATES. Acho que também, né, a ATES, ela vai poder dar conta, né, das melhorias habitacionais, uma vez entendendo, bom, essas famílias podem permanecer aqui, o que precisa ser feito para adequar as casas dessas pessoas, e acho que nesse momento é mais do que uma reforma, mais do que uma melhoria das condições da moradia, mas uma melhoria das condições de moradia sob diferentes padrões, né, então incorporar uma arquitetura sustentável, incorporar uma diferente materialidade das edificações, incorporar uma eficiência estrutural para lidar com possíveis novos alagamentos, né? Acho que são todas as questões aí que precisam entrar na conta e dar respostas que mostrem um outro modelo de cidade, um outro modelo de habitação de interesse social e que dê conta não só dessas questões técnicas, mas de novo das questões sociais, porque a diferença de uma casa carimbo, que eu chamo, chega lá, distribui 20 mil casas de 44 metros quadrados, 2 dormitórios de material pré-fabricado. Isso vai dar conta de uma família de 9 pessoas? Isso vai dar conta, né? Vai servir a uma família de 9 pessoas? Isso vai servir a uma família que tem na sua moradia também a sua geração de renda? Isso vai dar conta dos diferentes modos de morar? Porque disso que a gente está falando, a gente falou antes aqui de diferentes cidades, né? Existem diferentes modos de morar dentro de uma cidade, quanto mais no estado. Então, é preciso, e a melhoria habitacional, ela vai ter esse olhar especializado para as necessidades de cada família, né? Ele não é uma fórmula pronta, e ele dá um pouco, né, essa resposta direta, especializada, específica e que contribui para a cidadania, né, para esse cidadão se sentir, né, de fato pertencente à transformação de um processo. Eu queria acrescentar que, assim, em relação à fala da Bruna e da Clarice, achei uma coisa fundamental que a Bruna falou dessa solidariedade que a gente viu que surgiu, né? E esse momento de catástrofe com a solidariedade, ele é muito propício para a gente trabalhar todas essas questões, né? A questão da ATES é a casa com a cidade, né? Ela tá vendo o seu entorno. Nós nunca estamos pensando na casinha separada. Ela tá vendo cidade, ela tá vendo se tem escola perto, se tem centro cultural. Então, entra a escala do bairro que a Clarice falou, né? E eu acho, assim, ó, que todo esse momento é difícil, mas, assim, ó, ele tá com tudo, digamos assim, a flor da pele pra gente conseguir falar com as pessoas, né, mobilizar, atuar junto à comunidade para ter essa conscientização, atuar junto
junto aos governantes, né? Acho que são várias frentes que a gente tem que fazer. Por exemplo, na questão da habitação, é colocado no texto a ocupação de imóveis que estão vazios, né? Onde já tem cidade. Por que aquele imóvel vazio se está ali toda uma cidade pronta? Então, vamos colocar algumas pessoas nesse território. Então, eu acho que é importante que a gente coloque no texto, nunca a casa está separada da cidade. Ou é na ATIS, ou é nos territórios já existentes, né? Só que é muito trabalho, assim, para a gente, né, Clarice e Bruna, porque EIAB vai ter que ir para a comunidade, vai ter que trabalhar na campanha política, mas vai ter que fazer tudo agora, porque aproveitar que esse momento resulte numa mudança mesmo, né? Muito bom, eu acho que esse fechamento sobre a questão habitacional, e sobretudo com aquela questão que a Clarice colocou do modelo Minha Casa Minha Vida, que ele começa a pairar aí de novo para talvez eclipsar de novo as políticas habitacionais, como foi, né, no período lá atrás. Isso de fato agora não pode acontecer, né? Tem outras ramificações aí de um trabalho muito árduo, e acho que o grande desafio é lidar com essa complexidade de projetos e soluções personalizadas que demanda no tempo da emergência, né? Acho que esse é o desafio aí que nós, como campo aqui no conhecimento, que contribui um pouco para a cidade, temos aí que lidar. Mas muito bom, muito interessante. Acho que entra também, né, na ATIS, entra a possibilidade da autoconstrução, né, mas de uma autoconstrução orientada tecnicamente, né, não são grandes empreiteiras que vão fazer essa construção, é também uma geração de renda, é uma geração de trabalho, né, é uma geração de conhecimento, então tem uma transformação social envolvida, né. Com certeza, o programa Minha Casa Minha Vida tem a modalidade entidades, né, no entanto ela foi pouquíssimo difundida, né, e é uma modelagem que permite essas relações, né. E tem um problema no Minha Casa Minha Vida Entidades, que para acessar os recursos as entidades têm que ter o projeto, mas como é que elas vão ter o recurso para ter o projeto, né, o Minha Casa Minha Vida, eu atuo, né, lá no Conselho Nacional das Cidades, isso é uma das discussões que eu levo lá para o Conselho, como é que as entidades vão acessar os recursos se elas não têm recursos para o desenvolvimento de projetos. Então, o que acaba acontecendo é que os projetos são feitos a muito baixo custo, com dificuldade de envolvimento dos profissionais, né, no desenvolvimento dos projetos, e também com dificuldades e enfrentam aí os tempos de aprovação, que são muito curtos, e entende-se que, né, algumas questões não podem ser levadas, né, a celeridade na gestão pública, ela é sempre interessante, mas tem que, em se tratando das comunidades, deveria ter um aporte inicial para que elas conseguissem desenvolver os projetos nesse tempo, para poder, de fato, conseguir acessar os recursos, né? Então, acho que essa é uma discussão interessante também. E para comentar sobre a questão dos imóveis vazios, é, assim, fundamental. Nós temos muitos imóveis vazios em Porto Alegre, sejam imóveis públicos, sejam imóveis privados. Então, né, a compra assistida dos imóveis já foi uma sinalização do Minha Casa Minha Vida para essa situação atual. Então, Minha Casa Minha Vida vem flexibilizando algumas questões para dar conta da situação da enchente. O Ministério das Cidades, pelo programa Minha Casa Minha Vida, vem flexibilizando. E também o município, o governo do estado e a União, eles dispõem de imóveis públicos que estão ali para alienação. Então, poder ocupar esses imóveis públicos com reforma das edificações são respostas rápidas que vão dar aí uma dimensão, né, outra, uma solução outra em paralelo aí às cidades provisórias ou às habitações da ONU, que já disseram que vão ser utilizadas no Rio Grande do Sul por 3 anos. 3 anos na história de uma família é muito tempo, né? Não há nada de provisório nisso. Então, a resposta do retrofit de edificações vazias com diferentes usos, né? A reabilitação dessas edificações para a habitação seria muito importante nesse momento. Para a gente encerrar aqui, eu queria saber, logo depois, né, que aconteceu a tragédia, do manifesto, o que se conseguiu fazer até agora? Eu sei que ainda há uma questão da discussão das ideias, do próprio manifesto, de gerenciar aí as coisas que estão muito complicadas, mas a gente pode apontar algumas coisas que aconteceram de positivo? O que vocês podem apontar? De concreto, eu acho que existem algumas ações mais pontuais, assim, né, que estão conseguindo trabalhar com algumas famílias, alguns territórios diretamente, numa questão de trabalho de ONGs, enfim, coletivos que têm conseguido acompanhar algumas localidades, e a gente tem a questão que é primordial e que do poder público, né?
Então, a Dalila até comentou antes, a gente percebe uma certa descoordenação, uma falta de comunicação entre as esferas, as escalas de poder, né? Pensando em Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre tem uma postura, certas propostas, o governo do estado tem outras propostas, o governo federal outras, né? Então, ainda muito numa escala, alguns programas sendo lançados, mas de fato aplicados ainda no começo de um cadastramento, né, de um levantamento. Assim. A gente não tem essa provisão assim, de quando de fato as famílias vão conseguir acessar imóveis, se vai ser só na questão do governo federal mais Minha Casa Minha Vida, ou se vão ter outras modalidades de programas de habitação. O governo do estado também criou o programa A Casa é Sua, também tem uma pegada bem parecida, assim, com Minha Casa Minha Vida, mas seria mais na verdade de já dar um aporte financeiro para as famílias, para dar uma entrada, né, e umas condições de facilitação de financiamento, uma entrada a fundo perdido e depois uma facilitação do financiamento das moradias. A Prefeitura Municipal tem estado muito ligado a questões do mercado imobiliário ou poder privado, né, que a gente percebe. Assim. É um momento dessa maturação dos programas e começo das aplicações assim, que a gente está vivendo. Eu diria que eu não tenho tantos dados assim quanto a Bruna em relação aos programas, mas a sensação, assim, pelo que a gente acompanha, ainda a situação de Porto Alegre, eles não conseguiram tirar o lixo de alguns lugares, né? Então eu tive ajudando uma casa na Vila Farrapos, né? As pessoas praticamente, os entulhos estão todos ali, né? Então assim, não se consegue se deslocar, eles não estão dando conta. Isso acontece nos bairros menos favorecidos, é o Maitá, é Vila Farrapos, é Sarandi, pessoas ainda sentindo muito com essa realidade e que entra com a questão de higiene pública, de saneamento, assim. E por outro lado, assim, o que eu sinto nas esferas governamentais, eu vejo assim uma coisa muito fechada, né? A prefeitura fez um plano de emergência de 100 dias, né? Bruna, acho que é isso que ela fez com aquela empresa americana, que a gente não sabe o conhecimento desse plano, tem pouca participação, e uma coisa que a gente tem falado muito, assim, tá, assim como a solidariedade que a Bruna falou, nas cozinhas solidárias, em tudo, apareceu assim uma solidariedade técnica muito grande, entendeu? Assim, de pessoas tentando ajudar o prefeito em relação a engenheiros, como é que tinha que fazer com as bombas, soluções para a questão de drenagem, e parece assim que toda essa inteligência técnica que existe, ela não está sendo aproveitada, nem pelo Estado e nem pelo município. Contratações fora. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que conseguir vencer essa barreira aí, né? Mostrar que tem gente aqui que pode responder essas questões todas, né? Então, assim, eu ainda vejo esse quadro, assim, Estado, Prefeitura, assim, muito confuso. E mais a preocupação que a gente tem que Porto Alegre está fazendo a revisão do plano diretor, que foi interrompida em função que a gente exigiu que o conselho do plano diretor estava funcionando sem ter feito eleição, então foi interrompido o conselho do plano, interromperam os trabalhos de reavaliação, e agora todo esse cenário aí, para nós, mostra que o que eles estavam fazendo tem que ser revisto, muitas coisas têm que ser revistas, né? A gente não está tendo acesso, isso é uma outra questão, né? Como que vai dar andamento a reavaliação do plano diretor de Porto Alegre, com essas questões ambientais que não estavam sendo consideradas na medida que deveriam nessa reavaliação. Bom, para a gente, então, fechar, só queria pedir para vocês, para quem quiser mais informações, quiser entrar em contato com vocês, eventualmente se oferecer como voluntário, enfim, qualquer tipo de ação que as pessoas possam procurar saber mais e, eventualmente, entrar em contato com o IAB, enfim, com os outros órgãos que estão aí nessa discussão. Bom, o nosso principal canal de contato tem sido o Instagram, então a gente divulga para as pessoas seguirem e entrar em contato através do @IABIS. Ali a gente também divulga as nossas ações e cria esse canal que as pessoas podem nos mandar mensagem, a gente responder, enfim, e criar articulações, ajudar também em divulgação de outros trabalhos.
Então, por ali a gente pode se comunicar. Eu só acrescentaria a fala da Bruna, procurarem a Comissão Cidades, né, Bruna, que a gente participar, a gente ainda está um pouco, não reativou totalmente, mas a gente se reúne uma vez por semana e discute todos os assuntos da cidade. Então, eu acho que comparecer ou participar da Comissão Cidade poderia ser uma boa pedida. Exato. Boa lembrança, Dalila. Muito legal. Bom, queria então agradecer a vocês aqui pela conversa muito necessária e que a gente conseguiu fazer com vocês. Agradecer demais o depoimento de vocês e é uma discussão riquíssima que a gente precisa ter, que é super urgente, não só para o Rio Grande do Sul, mas para outras cidades também. E, enfim, é isso. Obrigado. Primeiro agradecer a Bruna. Obrigado, Bruna, pela sua presença aqui. Volte mais vezes e avise a gente quando tiverem atualizações, por favor. Muito obrigada, Dilson. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui no podcast, compondo essa discussão. Enfim, uma discussão difícil pra gente, mas importante, desafiadora. E um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre isso e seguimos nas articulações. E se precisar, podem entrar em contato. Agradecer também a Maria Dalila. Maria Dalila, muito obrigado também pela sua presença aqui. Volte mais vezes para atualizar a gente como é que está a situação aí. Eu que agradeço e muito legal, assim, poder participar desse ArcCast, que eu nem sabia, e com 2 arquitetos que eu acho que vocês conduziram as perguntas super bem, assim, a gente se sentiu à vontade de falar, né? Estou à disposição também, achei que foi muito legal, muito importante o programa. Obrigada. Agradecer a Clarice Oliveira. Clarice, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente e nos deixe atualizados sobre a situação do Rio Grande do Sul e como é que as ações estão acontecendo. Muito obrigado, viu? Gente, prazer é meu, né? É importante vocês abrirem esse espaço para essa discussão, né? Com um debate tão qualificado. Muito bom. Muito obrigada e sempre à disposição, com certeza. Rafa, episódio importantíssimo para a gente aqui, né? Muito importante, obrigado Dalila, Bruna e Clarice pela presença, importantíssimo porque ela não pode parar de acontecer. Agora, de fato, vive-se um momento lá de reconstrução, né, limpeza urbana, tem uma série de questões que são necessárias, mas que se essa discussão parar ou deixar para depois, corre-se o sério risco de repetir, né, o que já aconteceu em outras áreas, como a gente sempre vê aqui próximo da gente em Petrópolis, como foi em Niterói, litoral norte de São Paulo também, a gente está aqui na região sudeste, vivemos também questões muito parecidas e acontece sempre isso, né? Se faz a mobilização para reparar o dano, colocar lá o band-aid, mas a discussão para e acontece de novo o acidente. Então, ficamos à disposição de vocês aqui para quando vocês quiserem voltar também para falar de novidades, andamentos, todas essas discussões forem pertinentes para discutir a emergência climática aí no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, gente. Bom, a gente fica por aqui, voltamos daqui a 15 dias com mais episódio e até mais.